Os Estados Unidos seguem anunciando sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia. E ontem foi a vez dos russos revidarem e também restringindo a entrada de Joe Biden, eventualmente, no país, se houver a necessidade. Já primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia foram de trem para Kiev, mostrando apoio ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Inclusive, depois desse encontro, o presidente do país foi aplaudido de pé pela diplomacia dos outros países, das outras nações, e foi realmente o que já acabou sendo registrado no começo desse mês. A repórter Camila Yunis traz as últimas informações e uma curiosidade: por que esses chefes de Estado foram de trem à Ucrânia, Camila? Pois é, Thiago, a gente teve essa reunião ontem entre esses líderes e eles foram de trem justamente por conta do perigo, né, de uma viagem nesse momento a Kiev, que está sendo bombardeada. Então, tinha uma preocupação muito grande com relação à segurança desses primeiros ministros e, por isso, eles foram de trem, uma viagem totalmente sigilosa. O conteúdo exato dessa reunião não foi divulgado, claro, mas foi uma sinalização de apoio por parte desses primeiros ministros, né? Discutiram também possibilidades de cooperação à Ucrânia. Inclusive, o vice-premier polonês, Jarosław Kaczynski, ele defendeu uma missão de paz da OTAN em solo ucraniano. Mas ele disse que, para isso, seria necessário que a OTAN estivesse bem preparada, precisaria de uma estrutura internacional ampla para, assim, a OTAN consiga se defender. Então, esse, Thiago, foi o primeiro encontro de líderes estrangeiros que foram, né, até a Ucrânia depois deste conflito que se iniciou há 20 dias. Né? Os primeiros ministros da Polônia, República Tcheca e também da Eslovênia. Thiago. Camila Yunis, com as informações, daqui a pouco você volta. Agora girando o nosso comentarista Ricardo Salles, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Ô Salles, ao que tudo indica, apesar de alguns analistas verem ainda um distanciamento muito grande de um cessar-fogo, há alguns indicativos de ambos os lados, inclusive com Volodymyr Zelensky dizendo que pode recuar da tentativa de ingressar na OTAN. Bem-vindo. Bom dia. De fato, a entrada da Ucrânia na OTAN tem que ser descartada realmente, né? Porque isso o Putin não vai aceitar jamais. E já está claro, portanto, não faz sentido deixar essa dúvida no ar apenas como um motivo, né, para instigar o Putin a continuar os ataques. O Putin, por outro lado, continua atacando, né, e para ele essa continuidade das negociações, ora com esperanças, ora frustradas, né, elas vão permitindo que ele avance ainda mais em direção a Kiev. Agora, seria interessante que esses mesmos líderes de outros países que estiveram na Ucrânia fossem também, acompanhados de outros, se fosse o caso, conversar com Putin lá na Rússia, né? Porque esse trabalho foi o que o embaixador brasileiro na ONU comentou. Ou seja, gastar tempo e energia dos países, que, naquele caso comentado pelo embaixador, que compõem o Conselho de Segurança, mas nesse caso dos países vizinhos, gastar tempo e energia para promover a diplomacia e não ficar incentivando e enviando armas e recursos à Ucrânia, porque isso, ao final das contas, incentiva o prolongamento de um embate, de um combate, que está sendo muito prejudicial ao país. Então, seria muito importante se esses líderes mundiais fossem a Putin da mesma forma que foram a Zelensky. Também conosco nesta manhã de quarta-feira, Amanda Klein. O que significou, Amanda, na sua opinião, essa visita desses primeiros ministros a Kiev? Foi importante, mas foi arriscada também e ousada? E uma visita de grandes autoridades a Putin também seria bem-vinda? Adriana, para mim, cortou um pouquinho a sua pergunta. Você pode refazer só o trecho final, por favor? Bom dia a todos. Claro que sim. Sua avaliação sobre essa visita dos primeiros ministros a Kiev foi importante, o que significou, apesar dos riscos, do perigo? E também, como o Salles disse, se seria interessante uma visita de autoridades também a Putin na Rússia. Sim, simbolicamente foi muito importante, significa mais uma sinalização de apoio a Volodymyr Zelensky, que, aliás, é justamente o contrário do seu par russo Putin, que está totalmente isolado da comunidade internacional, com apoio ali localizado da China, da Índia, de alguns países árabes, mas Zelensky tem recebido um apoio efusivo da OTAN, de todos os membros da OTAN, Europa, Estados Unidos, Canadá. Ontem ele falou ao parlamento canadense, foi aplaudido
de pé. Hoje é esperado uma fala sua, uma declaração também ao parlamento americano, ao Congresso americano, que acabou de aprovar um pacote de socorro de 3,6 bilhões de dólares para a Ucrânia, em forma de uma parte importante disso, em forma de ajuda humanitária, e outra na forma de armamentos, antitanques e antimísseis, que têm sido fundamentais para que a Ucrânia resista, de alguma forma, a esse avanço das tropas russas que já circundam Kiev. Ontem atacaram um prédio residencial, Mariupol, aquela cidade no sul da Rússia, tem sido feita refém, o abastecimento de água, energia elétrica, né, luz, gás, comida, tem sido completamente cortada, a população de Mariupol virou refém dos russos, então a gente vê uma verdadeira crise, um massacre, um desastre humanitário acontecendo neste momento na Ucrânia. E tudo que o Volodymyr Zelensky tem, de fato, é o apoio da comunidade internacional. O que ele gostaria era que o espaço aéreo da Ucrânia fosse fechado, mas os Estados Unidos e os líderes europeus, aliados europeus, acham que esse seria um passo longe demais e que poderia significar uma guerra iminente, um confronto iminente entre a OTAN e a Rússia. Então, acho que simbolicamente, sim, é muito importante. Os aliados continuam falando com Putin por telefone. O presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, falam frequentemente com Putin por telefone. O premier israelense Naftali Bennett esteve em Moscou, então ainda há uma interlocução do Ocidente com Putin, mas, por enquanto, o seu propósito parece inarredável, parece que ele quer uma vitória mais concreta na Ucrânia para aí sim negociar com o Ocidente.